Primeiramente, quero, além de agradecer vocês, que eu faço isso todo dia, muito obrigado. Lembra que eu falei que eu ia participar de uma reunião na prefeitura? Beleza. Eu vou falar dessa reunião, talvez amanhã. Ela foi muito produtiva, excelente. Quero agradecer ao secretário, o doutor Valério Frango. Obrigado por ter me proporcionado essa oportunidade. Conheci várias pessoas dentro da prefeitura. Algumas já conhecia, então cumprimentei, outras passei a conhecer. Valério, doutor Valério, obrigado por ter. Talvez hoje eu não consiga falar desta reunião em razão de algumas coisas que nós vamos falar. Mas, porém, eu quero levar a conhecimento de todos que foi muito produtiva, excelente. Nós vamos, porque tenho que buscar algumas outras matérias para a gente falar o que nós conversamos lá hoje, mas eu acredito que amanhã nós já tenhamos todo o material para nós falarmos dessa reunião. E realmente ela foi muito, muito produtiva mesmo. Primeiramente, eu quero falar de uma possibilidade de golpe que pode acontecer com qualquer um. Essa daqui foi comigo hoje. Eu recebi este documento, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir aí dar um zoom, alguma coisa, mas eu vou resumir para vocês o que seria. Eu recebi uma mensagem no meu celular falando que eu ganhei uma ação contra a Receita Federal. Eu tenho vários processos, alguns a Receita contra mim, outros eu contra a Receita. Vou ler o seguinte: trata-se de uma ação movida por mim, em face do réu, União Federal, Fazenda Nacional, e aí eles colocam o número de um processo, dizendo que eu tenho direito de receber. Porém, eu tenho que passar minhas informações pessoais, o número da conta e mais um monte de coisa para eles me reembolsarem o dinheiro. Porém, só vou mostrar para vocês como eu já conheço, para falar para vocês que é fácil identificar golpes. No caso em questão, realmente, eu tenho este processo contra a Receita Federal, ele é de 2014, porém ele já está arquivado definitivamente há mais de 10 anos. Ele já está arquivado há mais de 10 anos. Não sei nem como que eles descobriram esse processo. E outra coisa, para mostrar que é golpe, eles colocaram o número de um processo da Justiça Federal, esse processo é da Justiça Federal, porém eles usaram um timbre da Justiça Estadual. Olhe bem, o número de um processo federal, que dá para quem consegue ler ou conhece, mas só para vocês verificarem. Realmente o processo existe, é meu, porém eles usaram um timbre da Justiça Estadual. E detalhe, até algumas dessas letras já estão cortadas, ou seja, para mostrar que ele foi montado. Então é um golpe fajuto. Por isso que eu falo, quando vocês receberem notícia, você vai receber dinheiro, cuidado. Eu falo para você, você ganhou dinheiro, a maioria, posso dizer, 99% é golpe. Então está aqui um que eu quis trazer, recebi hoje para vocês saberem. Tá vendo? Então, por isso que eu falo, com qualquer um, esse foi tentando me ludibriar. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas, ele percebeu que eu estava enrolando, então ele parou. Bom, primeiramente, eu não vou deixar para o final do jornal. Vou falar agora porque realmente é muito, muito, muito grave. Não é grave, é muito, muito grave. Eu participei da reunião hoje com o Valério e eu me propus a fazer muitas coisas em prol da prefeitura.
E realmente eu mantenho o meu posicionamento de fazer, por quê? Porque a população merece ter essas informações. E eu falei, mantenho e vou continuar fazendo. Porque eu falo, quando tem coisa boa, nós temos que falar. E eu falei para o Valério, aqui, o nosso canal está à disposição para divulgarmos essas coisas, essas situações boas da prefeitura. Por isso que eu falo. Então nós vamos. Lembra que nós mostramos o funcionamento do hospital? E se o secretário falar para mostrar outras coisas, vou falar. Campanha de vacinação, vou falar. Agora ele me procurou, depois da reunião, ele me retornou a ligação para nós falarmos sobre aquela situação. Nomes técnicos eu não sei, mas vamos lá. Sobre esses professores auxiliares que a prefeitura contratou, que eu entendo que ficou muito melhor do que está, do que como estava. Então eu vou conversar pessoalmente com o secretário da Educação para nós mostrarmos isso e outras tantas situações boas que a prefeitura faz, que nós temos que mostrar. E eu falo, se você tiver dúvidas para nós podemos perguntar já para eles, para nós levarmos. Isso que eu falo, está aqui à disposição de vocês. E uma delas que eu falo que eu tenho que mostrar para vocês nessa situação, é um fato que nós falamos aqui, eu até anotei, no dia 3 de junho de 2026. E eu falo, como é uma denúncia grave, vou falar para que todos saibam. Então vocês vão assistir uma matéria que eu falei no dia 3 de junho de 2026. Vamos imaginar 60 dias a 2 meses. Não tenho bola de cristal, mas eu falei lá atrás e hoje nós já temos resposta daquela reportagem que nós temos. Então eu vou mostrar a reportagem de novo. Não sei se vai colocar embaixo, que foi exibida no dia 3 de junho de 2026, para vocês verem. Quando eu falei da inauguração do posto de saúde do IP Amarelo. Vamos ver novamente a matéria que eu falei. Acompanhar os bastidores do que eles levam de informação para vocês. A população realmente merece. Mas vamos verificar daqui para frente se vai ter remédio na farmácia, se vai ter dentista nessa sala de médico, se vai ter médico para atender essa situação emergencial, que falaram que tinha até um desfibrilador lá. Não sei, só o tempo para dizer. Só o tempo para dizer. Lembra que eu falei? Nós vamos acompanhar a situação do posto do IP Amarelo. Nós vamos acompanhar a situação do posto do IP Amarelo. Beleza? Tá aqui. Se tiver a imagem do posto do IP... Vocês zoaram agora quando eu falei de fazer previsão. Não, agora zoaram. Que eu falo de fazer previsão. Se tiver a imagem do posto do IP Amarelo, beleza. Então agora vou pontuar algumas situações que está acontecendo na prefeitura. Ou melhor, que estão acontecendo, porque são tantas situações que vamos lá. Primeiro, posto do IP Amarelo. Posto do IP Amarelo. Lá tinha 2 médicos. Lá tinham 2 médicos. Agora tem 1 médico. Imagina que falaram a sala de emergência, a sala do desfibrilador, papapá, papapá. Lembra que eu falei que ia ficar só de enfeite? Pois bem, construíram essa obra monstruosa que o povo merece, mas agora tem 1 médico no posto do IP Amarelo. 1 médico. Vamos continuar? Vamos embora. Médicos.
Os médicos estão sem receber salário de junho. Os médicos estão sem receber salário de junho. Não são os médicos só do IP Amarelo. São os médicos de Mogi Guaçu. Estão sem receber salário de junho. Você consegue ficar 2 meses sem receber salário? Os médicos estão nessa situação. Estão pagando pouco e ainda não estão pagando. Os médicos estão 2 meses já sem receber salário. Tá bom? Segunda situação. Foram mandados vários médicos embora. Vários médicos embora. Ou seja, se estava ruim para atender a população, agora a situação vai ficar pior. Terceira situação. Todos os coordenadores foram mandados embora. Não existe mais Olha que eu estou falando no plural. Não existe mais os coordenadores. Todas essas funções estão sendo cumpridas hoje pelo Dr. André Palhares. Ou seja, pegaram todas essas funções e uma única pessoa está fazendo. Será que consegue fazer isso com a necessidade que a população precisa? Vamos continuar mais um detalhe. Vamos continuar mais um pouco. Posso falar pertinho? Vou falar bem pertinho. É obrigatório a clínica médica ter um médico nela. É obrigatório um médico na clínica médica. Ele foi mandado embora. Ele não tem. Ou seja, a clínica médica está funcionando sem médico. O que era obrigatório, agora está sem. Esses são alguns resumos do que está acontecendo no posto do IP Amarelo, no Hospital Tabajara Ramos, na clínica médica. Então, população, se você estava tendo problema de atendimento na área da saúde, agora vai piorar. Eu não estou sendo portador de más notícias. Eu estou levando informação para que vocês saibam que se estava ruim, vai ficar muito pior. Vocês viram quantos funcionários foram mandados embora, que são postos chaves na área de saúde. Um que eu reputo ainda muito mais grave é tirar o médico da clínica médica. O que é obrigatório, agora não temos mais. Está vendo, senhores? Não tem como nós olharmos. Eu não podia deixar de levar essa informação a vocês. E detalhe, não é qualquer órgão de imprensa que vai levar essa informação. Por enquanto, estamos noticiando com exclusividade. Esperemos que daqui a pouco mais pessoas levem essas informações para vocês. Outra situação que eu quero falar para você, lembra que nós mostramos para vocês uma imagem muito forte daquela mulher que teve problema, que realmente o pé dela estava numa situação muito crítica, muito caótica. Realmente essa imagem, ela é, olha, chocante ver.
Nós desfocamos a imagem por várias razões. Uma delas também. Só que o marido dela nos mandou um áudio. Por quê? Porque assim que nós colocamos no jornal, ela foi transferida para a Santa Casa, justamente para ser submetida a uma cirurgia. E ele nos mandou um áudio. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas é um áudio bem emocionante. Depois, se vocês puderem só me falar o nome dele, que eu acho que eu anotei ontem, eu esqueci. Mas eu quero mencionar o nome dele. Então, vou falar o áudio, mostrar o áudio para vocês ouvirem a emoção dele vendo que a esposa foi transferida para a Santa Casa. Ô, Coronel Costa, muito obrigado. Eu até chorei agora de tanta alegria, sabe? Eu estava sufocado, chorando de tristeza de ver ela sofrendo e eu sofrendo. Agora eu chorei de alegria por você colocar essa imagem aí na sua televisão para a população ver o tanto que é um descaso, os hospitais aqui e esse prefeito aí, do aladrojagem dele, que não dá atenção à população. Agora, ela ontem foi pro UPA, e aí eu vou fazer um vídeo, ela agradecendo. Porque se o senhor botar essa imagem na televisão, nada tinha acontecido, nada. Nada tinha acontecido, porque depois que essa imagem foi pro ar, que eles tomaram providência de mandar ela pra Santa Casa. Aí eu tô chorando de alegria, então eu vou fazer um vídeo, ela agradecendo ao senhor, a toda a sua equipe e a população da cidade. Tá bom, meu amigo? Isso foi uma alegria que você me deu no meu coração, porque eu perdi dia de serviço para acompanhar esse tempo todo ela aqui. Agora, eu sei que o caso dela foi resolvido através de vocês, que botou essa imagem na televisão. Aí os médicos já estavam sabendo já, por isso que mandou ela para lá. Se essa imagem, nada tinha acontecido, nada. Esse foi o áudio que ele nos enviou. Eu falei que não precisava do vídeo, porque o que a gente queria é o atendimento dela. E como ele fez esse áudio, melhor, nós temos que dar a satisfação para vocês de um fato que aconteceu. Então agora ela foi socorrida, porque essa realmente é uma imagem chocante. E quando eu falei para vocês dessa situação, vocês viram a quantidade de médicos que estão deixando de trabalhar. Falei de um caso do IP amarelo. Imagina outras situações que estão acontecendo. Então, tá aí. Eu não sei a situação do tempo, porque eu não acompanhei muito o relógio, não sei ainda como que está, mas daqui a pouco eu vou ficar sabendo. Quero falar para vocês de um acidente muito grave que aconteceu hoje pela manhã na Avenida Padre Jaime. Um senhor já de idade estava dirigindo seu carro. Veja a matéria, fica mais fácil. Um idoso acabou falecendo em um acidente de trânsito registrado na Avenida Padre Jaime, na região do Jardim Planalto Verde. Foram mobilizadas equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e GCM na manhã desta terça-feira. As circunstâncias da ocorrência ainda serão apuradas pelas autoridades, mas a suspeita inicial é que a vítima tenha sofrido mal súbito enquanto dirigia, perdendo o controle do veículo. Vou falar da situação, depois eu volto na situação anterior para falar para vocês mais um detalhe. Ele estava dentro desse veículo Gol, ele bateu na traseira de outro veículo que estava à frente, bem aqui na frente. Esse outro veículo bateu na traseira de uma caminhonete. Quando aconteceu isso, de certa forma foi até bom ter batido, porque aí eles pararam, foi o que segurou o veículo que ele estava, o veículo Gol. Nessa hora eles pararam, foram até o carro dele, aí verificaram que ele já estava desacordado, verificaram a pulsação, já estava uma pulsação muito baixa, acionaram o SAMU, porque o SAMU, a base do SAMU é pertinha, é logo ali no começo da rotatória da Avenida Mojimirim. Quando o SAMU chegou, já verificou que ele já tinha ido a óbito. Então ele chegou a falecer no local mesmo, dentro do próprio carro.
Então, só para vocês saberem, aconteceu hoje pela manhã esse fato na Avenida Padre Jaime. Então, se vocês passaram e verificaram essa situação de várias ambulâncias, esse fato, foi isso. Foi um senhor de idade que ele estava dirigindo o veículo Gol, bateu, empurrou o carro para frente, bateu na outra caminhonete, e aí, quando foram verificar, ele foi a óbito. Tudo indica que ele teve um mal súbito muito grave que culminou na sua morte. Isso aconteceu hoje na Avenida Padre Jaime. Beleza? Só para nós encerrarmos a matéria anterior, volta o pé da mulher, por favor, só para vocês saberem. Nós acabamos de receber agora o retorno do marido dela, o nome dele é Jeová. Ela foi submetida a uma cirurgia, a situação do pé estava muito grave, metade do pé dela já foi amputado hoje em uma cirurgia, só para vocês verem o estado em que estava. E nós estávamos vendo a saúde, pessoal enrolando e não tomava providência. Ela foi encaminhada para a Santa Casa e já foi submetida a uma cirurgia. Ela teve metade do pé já amputado hoje na Santa Casa. Só dando um retorno para vocês saberem. Jeová, conte com a gente, o que nós pudermos fazer, estaremos à sua disposição. Vamos para um breve intervalo, a gente volta já já. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. 7 motivos para você treinar na Prime CT. Academia 100% focada no seu atendimento de excelência, desde a recepção até a sala de musculação. Equipamentos importados, academia toda climatizada com ar-condicionado. Aulas de cross e funcional ao ar livre e o melhor, inclusos na mensalidade. Aulas de spinning de segunda a sábado com agendamento pelo aplicativo. Avaliação física inclusa no plano, com direito a nutricionista. E área de cardio separada. Sim, você encontra tudo isso em uma única academia, aqui em Mogi Guaçu. Vem viver essa experiência com a gente. Olá pessoal, eu sou Alexandre Lima, farmacêutico aqui na Xande Pharma, onde a gente tem uma variedade de linhas de medicamento, de cosméticos, com atendimento lá de trás, como era antigamente. Nós temos a tradição na família já, onde meu avô era farmacêutico, meu pai também, e nós estamos servindo vocês aqui na rua Sargento João Andrade, número 170, Jardim IP8, na divisa com o Jardim Guaçuano, de frente ao postinho do Jardim Guaçuano. Inclusive nós fazemos entrega também, pessoal, em Estiva Gerbe, onde eu tenho alguns clientes já lá, e você pode entrar em contato conosco, a gente vai estar fornecendo os medicamentos para você lá no número 19997322202. Nós estamos funcionando de segunda a sábado, das 8 às 7 e aos domingos, pessoal, também, das 8 ao meio-dia. Entre em contato conosco. Xande Pharma, de geração em geração. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Eu vou correr com as matérias um pouquinho para ver se dá tempo de eu apresentar todas para vocês. Beleza? Ciclista morre na SP 342, atropelamento. Vejam só. Um ciclista morreu após ser atropelado por um carro na rodovia Governador Dr. Ademar Pereira de Barros, a SP 342, no seu trecho guaçuano, na altura do quilômetro 183. O acidente envolveu um veículo GM Onix e uma bicicleta tipo Speed na tarde desta segunda-feira. Ambos os veículos seguiam pela rodovia no sentido interior capital, quando, por razões ainda a serem apurados, o condutor do Onix perdeu o controle da direção e acabou adentrando o acostamento da pista. O automóvel colidiu contra a traseira do ciclista que trafegava pelo acostamento da rodovia. Após o impacto, a vítima foi projetada violentamente contra o para-brisa do veículo e sofreu a queda no canteiro lateral da pista. Equipes de socorro foram acionadas, porém, ao chegarem ao local, encontraram o ciclista já sem sinais vitais. Quando eu falo para vocês, dá a impressão até que às vezes nós estamos falando de
matérias. Oh, falamos aquela, mas tem outro. Então, vocês imaginam, mais um ciclista que faleceu na SP 342. Agora foi um guarda civil municipal que de folga, olhe bem, de folga, ele impediu um roubo no supermercado. O guarda civil é o Isaac Aparecido. Veja a matéria. O guarda civil municipal Isaac Aparecido, mesmo estando de folga nesta segunda-feira, dia 3, deteve um homem que praticava um roubo em um supermercado nas proximidades da capela. Quando o policial chegou ao local, foi surpreendido por uma pessoa que se aproximou e informou que o supermercado estava sendo assaltado. O GCM entrou imediatamente no estabelecimento e conseguiu conter o criminoso, impedindo a fuga até a chegada do apoio. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia. Aqui está o Isaac, a pessoa que ele deteve. Parabéns, Isaac, de folga. Aquela história, de folga, trabalhando. Então, o que eu falo? A gente jamais deixa de ser polícia. Uma vez polícia, você continua sendo polícia sempre. Então, outra situação crítica que aconteceu. As duas ocorrências parecem idênticas. A primeira, o filho, olhe bem, o filho que já tem uma medida para não se aproximar da mãe, vai dentro de casa, quer dizer, invade a casa da mãe e agride a própria mãe. Como sempre, querendo dinheiro, objeto para vender, para comprar droga e assim vai. Vejam só. As equipes foram acionadas pelo Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica e um possível descumprimento de medida protetiva de urgência. No endereço, a vítima apresentou aos policiais a medida protetiva vigente contra o próprio filho e relatou que ele chegou à residência em estado alterado. Segundo a mulher, o homem iniciou uma discussão e, após ser solicitado deixar o imóvel, passou a agredi-la com socos na região do rosto. Depois das agressões, o suspeito saiu da residência, mas foi localizado e abordado pelos policiais ainda nas proximidades. Precisa comentar alguma coisa? A ocorrência é tão absurda. E a outra é idêntica a essa. Por incrível que pareça. Parece que uma foi cópia da outra. Aqui foi o filho que invadiu a casa para agredir a mãe. E a outra foi uma mulher que invadiu a casa para agredir a avó. Olha só. Os policiais foram acionados pelo Copom para atender uma ocorrência inicialmente registrada como desinteligência. Ao chegarem ao endereço, a vítima relatou que a própria neta havia invadido sua residência e a agredido com chutes e empurrões. Segundo a vítima, já havia uma medida protetiva de urgência em vigor contra a autora, que mesmo assim entrou no imóvel. Ela também informou aos policiais que a suspeita ainda permanecia dentro da residência no momento da chegada da equipe. Os militares localizaram a mulher e realizaram a abordagem. Em seguida, ela foi conduzida à Delegacia de Defesa da Mulher de Mogi Guaçu, onde a ocorrência foi apresentada. Sabe que o pessoal não tem a mínima noção que essas pessoas de idade têm que ser tratadas com carinho, respeito? Não vou nem seguir a Bíblia que diz que nós temos que respeitar, honrar pai e mãe. Agora, olha, absurdo. Eu estava na rodovia hoje e eu vi o carro da concessionária, ainda Renovias, na coisa. E nós vimos que teve a licitação e uma empresa ganhou. Só que essa empresa não pagou a caução, não pagou o valor inicial do lance para o governo do estado de São Paulo. O que o contrato, então, não foi assinado. Então, eles têm até o dia 14 agora para fazer esse pagamento. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu vou dizer agora onde que essa empresa está envolvida. Vejam só. O governo de São Paulo prorrogou até 14 de agosto o prazo para que o consórcio liderado pela Azevedo e Travassos realize o pagamento da outorga de R$1,085 bilhão para a assinatura do contrato de concessão da Rota Mogiana, num pacote que envolve as rodovias Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros e Deputado Mário Beni. Sem o pagamento, o grupo vencedor do leilão realizado em fevereiro deste ano ficará impedido de formalizar a concessão junto ao governo estadual. Teve o leilão, a empresa ganhou, teria que depositar para
o Estado 1 bilhão e 800 mil reais, 800 milhões, alguma coisa assim. Não pagou. Ela pediu prorrogação e o Estado deu a prorrogação até o dia 14. Só que o fato que chama atenção é que a hora que a gente apura essa empresa, por isso que eu falo que a gente tem que analisar os fatos lá atrás ou pesquisar. A hora que a gente verifica a situação dessa empresa que ganhou, eu não vou citar o nome, dessa situação da empresa que ganhou o consórcio, que já deveria ter assumido a concessão das rodovias, ela está envolvida nas aquelas apurações do governo federal, da Polícia Federal e da Receita Federal. Mais precisamente naqueles casos de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, formação de quadrilha e assim vai. Então essa empresa ela está numa apuração muito grande. Então aí você fala, não pagou por quê? E ela ofereceu esse dinheiro para receber essa concessão? Será que era também para não fazer lavagem de dinheiro? Então tá aí, ó. Vocês estão vendo que as coisas vão caminhando, uma hora se chega à verdade. Prefeitura está fazendo uma chamada pública, para a construção da nova rodoviária. Vejam. A Prefeitura está estruturando o processo para implantar a nova rodoviária do município, em um modelo que deve começar com chamada pública para receber e selecionar estudos e projetos técnicos. A iniciativa busca reunir propostas com base em critérios específicos, contemplando arquitetura, engenharia, impacto urbano e viabilidade econômico-financeira. Também deverão ser analisadas as fontes de receita, os custos operacionais e o cronograma de implantação do empreendimento. Lembra quando eu falo para vocês que a piada vem pronta? Tá bom, a Prefeitura está fazendo o chamamento para fazer o estudo de viabilização da construção da nova rodoviária. Vai sair a rodoviária? Não, não vai. Vão construir a rodoviária? Não vão. Não tem dinheiro. Estão falando de fazer esse estudo da construção da nova rodoviária porque estão pressionando a Prefeitura para construir uma nova rodoviária. Estão pressionando a Prefeitura para construir uma nova rodoviária. Porém, não tem dinheiro. Então, o que a Prefeitura faz? Fez um chamamento para falar que está fazendo estudos para construir uma nova rodoviária. Porque quando fizeram o estudo da Zona Azul, fizeram um estudo nas coxas. E da nova rodoviária, eles vão falar o seguinte, não, nós estamos fazendo estudo para construir a nova rodoviária. Vai sair? Não vai. Isso aqui é só para ganhar tempo. Pode ficar sossegado. Não vão construir a rodoviária. E detalhe, agora a Prefeitura está falando que vai fazer uma revitalização no Serep. Fazer uma revitalização no Serep, com foco na inclusão social. Vejam só. O secretário de Esportes e Lazer, Kleber Scalese Júnior, o Juninho Scalese, confirmou investimento de 1 milhão para a revitalização do Centro Esportivo José Américo Caveanha, o Serep, no Parque Itacolomi, e informou que está sendo preparada a licitação para a contratação de empresa para executar as melhorias. A expectativa é que a contratação seja concluída em torno de 90 dias e as obras iniciem entre novembro e dezembro, segundo o secretário. Scalese informou que as melhorias priorizarão as quadras poliesportivas que receberão nova pintura, equipamentos, iluminação e alambrados, além da construção de uma quadra de areia, que será a novidade. Vão fazer uma reforma no Serep com foco na inclusão social. Vão colocar pisos para os cegos? Vão colocar leitura em braille nos locais para os cegos saberem onde estão?
vão ter espaço destinados aos autistas? Vão ter espaço destinados aos deficientes? Ou eles vão fazer um belo get, blá, 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 e falar que eles estão fazendo inclusão social? Pois existe uma diferença muito grande entre inclusão social com tolerância. Inclusão social realmente tem que levar essas pessoas a serem inseridas novamente na sociedade, quer no esporte, quer na educação, quer na saúde. Tem que fazer realmente a inclusão dessas pessoas e não tolerar essas pessoas. Lembra que eu já comentei aqui para vocês? Tente ver um surdo. Se ele é surdo, automaticamente ele é mudo. Ir numa consulta médica. Se não tiver do lado uma pessoa que fale Libras, dificilmente você encontra um profissional de saúde que já fale Libras. Isso é inclusão. A criança, quando vai com alguma situação que precise de um auxiliar, que realmente o auxiliar esteja habilitado para fazer a inclusão desse jovem na sala de aula. Será que os professores estão preparados para receber esse aluno que precisa ser incluído? Ou eles vão colocar esse auxiliar para alienar esse aluno em uma área dentro da escola para ele ficar sozinho? Por isso que eu falo, inclusão social é diferente de alienação, é diferente de tolerar. Tolerar, você fala, deixa ele aí, vai. Leva ele para alguma sala. Não é isso, gente. Nós vemos grandes exemplos de inclusão social. E, aliás, temos exemplos de inclusão maravilhosos para serem falados. Quer na área de cultura, dentro da própria escola, quer na área de cultura, quer na área de educação, os alunos se interagindo, auxiliando seus colegas que precisam de apoio. E assim, senhores, vou encerrar o jornal de hoje. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã.